I would finish before 10. Ele disse que prometeu para mim que vai terminar antes das 10. Não se preocupem. So just relax. Só relaxem. Tonight, I want to talk about sins that are committed with regard to the Holy Spirit. Essa noite eu quero falar sobre os pecados que se cometem contra o Espírito Santo. All sin ultimately is against God, Todo pecado, obviamente, é contra Deus. but the Bible indicates that there are specific sins that are committed with reference to the Holy Spirit. Mas a Bíblia fala de alguns pecados que são específicos, cometidos contra o Espírito Santo. And these sins can be committed some by the believer and some by the unbeliever. E esses pecados são cometidos pelos crentes e também pelos não crentes. There are two sins committed against the Holy Spirit by the unbeliever. Tem dois pecados que são cometidos pelos não crentes contra o Espírito Santo. First is what is called blasphemy against the Holy Spirit. O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. This is found in Matthew chapter 12. E se encontra em Mateus capítulo 12. And then there is the sin of resisting the Holy Spirit. E o outro pecado cometido pelos não crentes são resistir ao Espírito Santo. Found in Acts chapter 7. É em Atos 7:51. So we begin tonight by looking at the one that is perhaps most confusing to people. Então nós vamos começar a falar essa noite daquele pecado que talvez seja o maior, que traz maior confusão às pessoas. And that is blaspheming the Holy Spirit. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos falar sobre isso. Let us turn to Matthew chapter 12. Vamos então abrir em Mateus capítulo 12. The key to understanding any passage of Scripture is to know the context. A chave para entender a palavra de Deus é ler e saber o contexto do que você está lendo. You have to know what's going on in the passage. Você tem que saber o que está acontecendo ao redor dessa passagem que você está lendo. We can't simply take one verse or a couple of verses out of their context and expect to understand them. Nós não podemos tirar um verso ou outro verso daquele texto sem olhar o contexto. Now Matthew chapter 12 is a very important and significant chapter. O Mateus capítulo 12 é um capítulo muito importante no processo. It is the great hinge in the book of Matthew. É uma grande ligação que acontece dentro do livro de Mateus. In the first part of Matthew, Jesus came preaching the kingdom of heaven is at hand. Na primeira parte então de Mateus, Jesus vem pregando sobre o reino que está próximo. And he had a public ministry. E ele tem um ministério público fazendo He was isso. out ministering to the multitude. Ele está ministrando para as multidões. Sometimes he had crowds that numbered in the thousands. Às vezes ele tinha assim, um povo que era mais de 1000 pessoas. But after Matthew chapter 12, his ministry is radically different. Mas depois de Mateus 12, o seu ministério é radicalmente diferente. He's not going to go around performing miracles as he had done before. Ele não vai estar andando ali ao redor fazendo milagres como ele fez He's anteriormente. not going to be preaching to large crowds. Não está pregando a grandes multidões mais. But rather his ministry is going to be mostly private to his disciples. Na maioria das vezes o seu ministério vai estar abordando os seus próprios discípulos de uma forma mais reservada. What has happened? O que aconteceu? We have in Matthew chapter 12 in verse 22. Nós temos em Mateus capítulo 12, versículo 22.
Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Now, the teaching of the rabbis at that point of time O ensino dos rabinos naquele momento, nessa época aí, was that there were 3 miracles that only Messiah could perform. que havia 3 milagres que somente um rabino poderia fazer. One was to raise somebody from the dead. Um é ressuscitar alguém da morte. We know Jesus did that. Nós sabemos que Jesus fez isso. Another messianic miracle was that only Messiah could give sight to a person who had been born blind. O outro milagre, que é chama milagre messiânico, que somente Jesus pôde fazer, é fazer voltar à vista alguém que nasceu cego. And they also thought that only Messiah could heal somebody who was demon possessed and unable to speak. E o outro milagre então, dos rabinos é de alguém que está possuído de demônio e está endemoniado, né? And so it's because they thought that in order to cast out a demon, you had to be able to carry on a conversation. E para você expulsar o demônio, você tem que andar com a comunicação com ele. But this man cannot speak, and therefore the demon could not be cast out of him, they Esse homem thought. não pode falar, então o demônio não pode ser expulso dele, porque ele não pode manter a conversação. Well, they brought a demon-possessed man to Jesus who was mute. Eles trouxeram então esse homem endemoniado para Jesus e era mudo. And Jesus healed him. E Jesus curou ele. So what should we conclude from the fact that Jesus performed this miracle that they said only Messiah could perform? Então o que a gente pode concluir? Que Jesus fez esse milagre que eles diziam somente Messias pode conduzir. Era entendido que somente um Messias podia conduzir. Well, the conclusion is Jesus must be the Messiah. A conclusão era, bom, Jesus então deve ser esse Messias. And in verse 23, E no versículo 23 diz, toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? could this be the son of David? Could this be the long promised Messiah? Esse é o filho de Davi, poderia ser ele, aquele que foi prometido há muito tempo, o Messias? Now we read this miracle and it doesn't get us too excited. A gente lê sobre esse milagre aqui, até que não ficamos muito empolgados com ele. But when the people saw this, they recognized this was something special. E mais as pessoas que quando viram isso, ficaram olhando para isso, muito empolgados, disseram, isso deve ser alguma coisa muito especial. Could this be Messiah? Ele poderia ser o Messias. Jesus proved that he was the Messiah by performing miracles, Jesus provou que era o Messias fazendo os milagres, among other things. além de outras coisas. Now, in verse 24, we meet the Pharisees. No versículo 24, a gente vê então os fariseus. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Now, the Pharisees are very, very religious people. Os fariseus eram pessoas bastante religiosas. Now, they're not truly spiritual in relationship with God, Não era assim espiritualmente em relação com Deus, but they are very religious. mas muito religiosos. They're very scrupulous in observing the Mosaic law. Eram muito escrupulosos em notar e verificar a observância da lei. They would fast 3 days a week. Eles jejuavam 3 vezes por semana. They would pray 5 to 7 times a day. Eles oravam 3 a 5 vezes por dia. They were very careful about the law. Eles eram muito cuidadosos em relação à lei. And they were experts about the Old Testament. They had it memorized. Eles eram especialistas do Velho Testamento. Chegavam a memorizar o Velho Testamento. And they held a lot of authority in Israel at that time. Então, eles eram reconhecidos com grande autoridade no meio de Israel naquela época. And they said,
This man does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of demons. E eles então disseram isso. Esse homem não expulsou o demônio a não ser que foi por Belzebu. É por isso que ele expulsou o demônio. Now notice what they have done. Note aí o que eles estão fazendo agora. They cannot refute the miracle. Eles não podem recusar que foi um milagre. They have to acknowledge a miracle really took place. Eles têm que reconhecer que um milagre realmente aconteceu aqui agora. They couldn't say, well, he was blind and he can't really see now. Eles não podiam recusar isso dizendo, bom, ele está cego, mas não é bem assim, ou seja, deturpar isso. They couldn't say, well, he's never spoken a word all of his life, and now it sounds like he's talking, but he's not really talking. Ele nunca falou nada, mas agora está parecendo que ele fala. Então não é bem um milagre, só parece que agora ele está falando. No, there's Muda. clear evidence that a miracle has taken place. Era uma evidência clara que o milagre aconteceu. And the Pharisees can't say, no miracle. E os fariseus então não podiam dizer, não é milagre. But they don't want to give Jesus credit. Mas eles não queriam dar crédito para Jesus. Why? Por quê? Because he has condemned their religious system. Porque Jesus condenava o sistema religioso da época. They want to kill him. Eles queriam matá-lo. And so they can't, they have to find a way to explain this miracle Eles têm que descobrir um jeito de explicar agora esse milagre. so that the people do not turn to follow Jesus. As pessoas não estavam voltando para seguir Jesus. And so they said, well, yes, he performed a miracle, but he did it in the power of Satan. Então eles admitiram, ele fez o milagre, sim, mas no poder de Belzebu. Oh, yes, he performed a miracle, but it was demonic power. Ele fez o milagre, mas era um poder demoníaco que ajudou ele. That this man has the power of Satan and he performs miracles that way. Esse homem, falando de Jesus, tem um poder de demônios e por isso que ele fez esse milagre. And Jesus, he knew their thoughts. E Jesus sabia o pensamento deles. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. He's saying it's ridiculous to think that I am empowered by Satan and casting out demons. É impossível, é ridículo que eles estão pensando isso, que eu estou fazendo um milagre pelo poder de Belzebu. Verse 26. E aí ele diz, em versículo 26, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Satan is not trying to destroy his own kingdom. O Satanás não está tentando destruir o seu próprio reino. Now, in the world at that time, they had people that did cast out demons. Naquela época, naquele mundo de então, haviam lá pessoas que expulsavam demônios. Or at least they claimed to. Eles pelo menos diziam que faziam isso. And he said in verse 27, E aí diz no versículo 27, well, if I cast out demons by Beelzebub, se eu expulso demônios por Belzebu, well, in what authority do your sons cast out demons? por quem expulsa então os vossos filhos? I mean, is it not possible that they would be casting them out in the power of Satan? Não é possível então que eles expulsam também pelo poder de Satanás? How do you know? Como que você sabe? So he who is not with me is against me. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Now, in verse 31, No versículo 31, we come to what is called the unforgivable sin. e no versículo 31, então a gente chegamos aqui naquilo que é chamado pecado não perdoado, Which is blasphemy against the Spirit. que é uma blasfêmia contra o Espírito. Now he said, every sin, every blasphemy will be forgiven men. Ele diz que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Every sin.
todo pecado, every blasphemy. toda blasfêmia, One exception, uma exceção somente. blasphemy against the Spirit. Se a blasfêmia for contra o He Espírito says Santo, this will not be forgiven. essa blasfêmia não será perdoada. Well, obviously this is very serious. E, obviamente, isso é muito sério. And so we need to know, what is this sin? Então a gente precisa saber qual é esse pecado, então. And I've met people who were sure they had committed this sin. E eu já encontrei pessoas que estão seguros de que eles cometeram esse pecado. A woman came to me and she said, oh, I've committed the unforgivable sin. E vieram para ele dizendo: eu cometi esse pecado não perdoado, que a Bíblia fala. I said, what did you do? E o que você fez? And she told me. E aí ela disse. I said, I've got good news for you. E eu falei: tenho boas notícias para você. That's one of the sins that can be forgiven. É um dos pecados que pode ser perdoado. That's a forgivable sin. É um pecado perdoável. I had another person came and said, I blasphemed the Spirit. Aí outra pessoa disse: mas eu blasfemei contra o Espírito. And I said, what did you say? O que você falou? And they told me. E aí ele I disse: said, no, that's blasphemy, but it's not blasphemy against the Spirit. é uma blasfêmia, mas não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. And I will tell you something. E eu vou dizer uma coisa para vocês. I've got good news for you. Eu tenho boas novas para vocês. You cannot commit this sin today. Você não pode cometer esse pecado hoje. In all of my life, I have read thousands of books. Em toda a minha vida eu li milhares de livros. I have talked to thousands of people. Falei com milhares de outras pessoas. And in all of my reading, E em tudo que eu li, and in everything that I've heard, e tudo que eu ouvi, I have never heard anyone blaspheme the Holy Spirit. não vi ninguém blasfemando o Espírito Santo. What is this sin? Então, o que é esse pecado? It's to say that Jesus performed his miracles in the power of Satan. O pecado é que Jesus fez aquele milagre pelo poderes de Beelzebul. É esse o pecado. Nobody today says this. Ninguém hoje fala isso. Even people that worship Satan, they don't want to say Jesus performed miracles in Satan's power. Até os seguidores e os satanistas que seguem Satanás, até eles dizem Jesus, eles não dizem que Jesus fez milagres pelo poder de Satanás. Jesus is not here on the earth today performing E miracles. Jesus não está hoje aqui na terra fazendo milagres. And so people today do not commit this sin. Say again. People today do not. As pessoas hoje não cometem esse pecado. This was a sin of Israel. Esse é um pecado lá em Israel. In verse 32, Em versículo 32, anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. He's saying, even if you blaspheme Jesus, that can be forgiven. Mesmo que você blasfemou a Jesus, será perdoado. But whoever speaks against the Holy Spirit, Se alguém falar contra o Espírito Santo, it will not be forgiven him, não será perdoado, either in this age nem nesse mundo or in the age to come. e nem no outro mundo por vir. Are you familiar with the ages? Está familiarizado com as épocas? When Jesus was speaking this, Quando Jesus estava falando isso, he was in the age of Israel. ele estava na era de Israel. And he said it won't be forgiven in the age of Israel. Não vai ser perdoado na era de Israel. And it won't be forgiven in the age to come. E nem na era que está por vir. What is this sin? E que é esse pecado, então? It's saying that what Jesus did was not done by the Holy Spirit. Again. What he did was not done by the O Spirit. que ele fez não foi feito pelo Espírito Santo. Why is this a problem? Por que isso é um problema? Why is this a different kind of sin? Por que isso é um pecado diferente, então? It's because the ministry of God, the Holy Spirit, in the humanity of Jesus. É porque I lost that one. Okay, the ministry of the Spirit in Jesus O ministério do Espírito em Jesus is proof
that Jesus is the Messiah. já provou que Jesus é o Messias. It's proof that Jesus is the Savior. Provou que Jesus é o Salvador. And to reject the proof that God has given about the Savior E para rejeitar essa prova que Deus fez, there's no forgiveness for that. então não está nenhum pecado perdoado. Nada é perdoado. So this sin, Esse pecado, it was a sin that could only be committed when Jesus was on earth. então era um pecado que podia somente ser cometido quando Jesus estava na terra. It was a rejection of the signs, É a rejeição dos sinais, the miracles, dos milagres and the person of the e Messiah. a pessoa do Messias. And so what they are doing in this blasphemy against the Spirit E o que eles estão fazendo com essa blasfêmia contra o Espírito? is rejecting the proof that Jesus was Messiah. Na verdade, eles estavam rejeitando o fato que Jesus é o Messias. É isso que eles estavam tentando fazer. See, the people were saying, could this be Messiah? Eles diziam, ele poderia ser o Messias? We have proof. Nós temos a prova. They said, no, Eles disseram, não, that's not proof. não está aprovado. So every Não é prova. sin, every blasphemy is forgiven men, Todo pecado e toda blasfêmia é perdoado ao homem, because all sins are judged at the cross. porque todos os pecados são julgados na cruz. But blasphemy against the Holy Spirit is an absolute rejection of Jesus Christ. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição de Cristo. Absolutamente rejeição de Cristo. So the miracles were really the testimony of the Holy Spirit. Os milagres eram testemunho da pessoa de Jesus Cristo ali. That's the Holy Spirit saying Jesus is the Savior. E Jesus é o Salvador. Esse era o testemunho do But Espírito they Santo. rejected Mas the overwhelming evidence from God the Holy eles Spirit. rejeitaram o trabalho do Espírito Santo através de Jesus Cristo. And so blasphemy against the Holy Spirit was only committed by Israel during the time of Christ. Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo foi cometido somente na época de Israel contra o Senhor Jesus And it Cristo. was committed by Israel as a people, as a nation. E foi cometido por Israel como um povo. Eles cometendo esse pecado como povo de Israel. And what Jesus is saying, it's too late for the nation. E Jesus disse, é muito tarde para vocês como nação. Jesus had been saying the kingdom of heaven is at hand. E estava sendo feita aquela pregação. Jesus está sendo oferecido a vocês como o reino que já chegou. No more. Não mais. He doesn't preach that anymore. Agora ele não prega isso mais. The offer of the kingdom now is withdrawn. Ele agora oferece, aquela oferta do reino agora foi deixada de lado. tirada. And Israel as a nation will be destroyed. E Israel como nação será destruída. It's too late for the nation. É muito tarde agora para a nação de The Israel. judgment is going to come. O julgamento virá sobre a nação de Israel. And so he said the axe has already been laid against the root. O machado está colocado na raiz agora. Julgamento. This is a sin that will not be forgiven to Israel. Esse é o pecado que não pode ser perdoado para Israel. And so in 70 AD, the Romans will come and they will destroy the city of Jerusalem and the temple. No ano 70 da nossa era, os romanos vieram, o Império Romano veio lá e destruiu Jerusalém, derrubou o The templo. Jews will be taken out of the land and Os scattered all over the world. Os judeus sairiam da terra deles, espalhados por todas as outras terras. So they have rejected Jesus as Messiah, Eles rejeitaram Jesus como Messias and there's going to be no forgiveness for that. e não vai haver perdão por causa disso para Israel.
So that's the blasphemy against the Spirit. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. There is also another sin committed by unbelievers against the Spirit. Existe outro pecado, blasfêmia, cometida pelos não cristãos contra o Espírito Santo. This is found in Acts chapter 7. Isso é encontrado em Atos capítulo 7. In Acts chapter 7 you have the well-known speech of Stephen just before he is put to death. Lá vocês vão encontrar aquele grande discurso de Estevão antes dele morrer, em Atos capítulo 7. Estevão. Stephen is going to be falsely accused by the religious leaders. Ele vai ser acusado indevidamente pelos líderes religiosos. And what Stephen does is he gives an overview of the history of Israel. O que Estevão faz no seu discurso, ele dá uma retrospectiva do que aconteceu com o povo de Israel. And how God had worked among his people Israel. E como Deus trabalhou com o seu povo de Israel em todas as circunstâncias. But how the people were always rebelling against God. E como o povo estava rebelde contra Deus. And how even though God was merciful to them, they continued in their sinful ways. E como Deus foi misericordioso para com o povo, e eles continuaram na rebeldia. And in Acts chapter 7 verse 51, Em Atos 7:51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. for hundreds and hundreds of years God has been sending prophets to Israel Por centenas de anos, Deus tem enviado os profetas para Israel, to call the people back to the covenant that they'd entered into with God. para chamar o povo de volta, para eles manterem aquela aliança que Deus tinha feito com eles, Calling the people to repent. chamando-os para se arrepender. And they killed the prophets. E eles mataram os profetas. God would send a prophet, they would kill the E prophet. Deus mandava o profeta, eles matavam o profeta. What are they doing? E o que eles estavam They are fazendo? resisting the Holy Spirit. Eles estavam resistindo ao They are Espírito Santo. rejecting the word of God. Eles rejeitaram a palavra de Deus. They are rejecting the gospel. Eles rejeitaram o Evangelho. And so Stephen tells the religious leaders of his day, you are always resisting the Holy Spirit. E aí Estevão fala nesse discurso: vocês todos estão resistindo ao Evangelho do Senhor Deus. People reject As pessoas rejeitam or resist the Holy Spirit at 2 points. ou resistem ao Espírito Santo em 2 pontos. Every normal person in the human race comes to an awareness of the existence of God. Cada pessoa nessa humanidade nossa vai chegar ao ponto de encontrar, ver e definir Deus na There sua are vida. no true atheists. Não há verdadeiros ateístas. Now there are people who say, I don't believe that there is a As God. pessoas vão dizer: eu não acredito em Deus. But they know that there is a God, Mas eles sabem que tem um Deus, but they don't like this God. mas eles não gostam desse Deus, Because God has revealed himself. porque Deus se revelou Ele mesmo. God does this through natural revelation. E Deus faz isso através de uma revelação natural. Man looks at the universe around him. O homem olha através do universo ao seu redor, He looks at the stars, olha para as estrelas, or he looks through a microscope, olha no microscópio, and he becomes aware that there is a creator e aí God. ele se torna conhecedor de que há um Deus criador. And God, the Holy Spirit, also works in the conscience of man. E Deus, através do Espírito Santo, ainda trabalha na consciência da humanidade para eles verem isso. And the Bible clearly declares that everyone comes to know that God exists. E a Bíblia declara que todas as pessoas vão conhecer o Deus, que Deus existe, que é um Deus criador. And God reveals that He is a
powerful God who can create, Deus revela que Ele é um Deus poderoso que pode criar, that He is an eternal God, que Ele é um Deus eterno and that He is a God of righteousness. e Ele é um Deus de justiça. Man knows that he's a sinner. O homem sabe que ele é pecador. He knows that he cannot measure up to the righteousness of God. Ele sabe que não pode ser comparado com a justiça de Deus. All people come to this knowledge. Todas as pessoas chegam a esse conhecimento. Even if they never read the Bible, Mesmo que eles nunca leram a Bíblia. even if they never hear a preacher, Mesmo que eles nunca ouviram um pregador. they know that there is a creator God Eles sabem que tem um Deus criador. who will judge unrighteousness. Que vai julgar o injusto. But man doesn't like this knowledge, Mas o homem não gosta disso, desse tipo de conhecimento. and so they try to push it down. Eles tentam colocar de lado They want to suppress the truth. e suprimir a verdade. Do they know the truth? Eles sabem a verdade? The Bible says they do. A Bíblia diz, vocês sabem. Eles sabem. But they try to push it Mas down. eles tentam botar de lado, And esconder-se. their attempt to suppress this truth in itself is unrighteousness. E eles tentam suprimir essa verdade no righteous, da injustiça. Eles tentam fazer isso. And so in Romans 1:19, Em Romanos 1:19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. God has revealed it to them. Deus revelou-se a eles, But man can resist that revelation. mas o homem resiste a essa revelação. And so in verse 20 it says that they are without excuse. E no versículo 20 que fala, é por isso eles são indesculpáveis. Why? Por quê? Because they didn't know the truth? Porque eles não sabiam a verdade? No, they know the truth, Eles sabiam a verdade, but they don't want the truth. mas eles não querem a verdade. But God revealed it. Mas Deus revelou. And so man oftentimes will resist this revelation from God. Mas então, muitas vezes o homem, a humanidade, resistem a essa revelação de Deus. In Romans 1:21 it says they knew God, E Romanos 1:21 fala que eles sabiam, tinham conhecimento de Deus, but they wouldn't glorify him as mas God. não o glorificaram como Deus. Did they know God? Yes. Eles sabiam de Deus, conheciam Deus? Sim, But they wouldn't acknowledge him. mas não vai assumir isso. And so they changed the glory of the incorruptible God, Então eles mudaram a glória do Deus incorruptível and they make God in their own image. e fizeram Deus a sua própria imagem. Some will say there is no God, man is God. E alguns vão dizer, não há Deus, o homem é Deus. God said, "You want to reject me? E Deus diz, você vai me rejeitar? You're free to do that. Você tem liberdade para fazer isso. But understand there are consequences." Mas entenda que há consequências para isso. And God will just let them go their way. E Deus então deixou eles seguirem o seu próprio caminho dessa forma. In Romans 1:25 it says they exchanged the truth of God for the lie. E Romanos 1:25, ele diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Did they have the truth? Eles tinham a verdade? Yes. Sim, But they exchanged it for a lie. mas eles mudaram para mentira. Oh, God, let them go. E Deus falou, ok, pode continuar assim, vocês mudaram a verdade em mentira. In verse 28, Em versículo 28, they did not like to retain God in their knowledge. eles não querem ter isso no seu conhecimento a respeito de Deus. They had God in their knowledge, Eles conhecem Deus, but they didn't want him there. mas eles desprezaram isso e não querem isso para eles. So man can resist God's revelation when he becomes aware of God's existence. O homem então pode rejeitar a Deus quando ele toma conhecimento de Deus.
And if they reject God at that point, God has no further responsibility to them. E quando ele rejeita Deus nesse ponto, a esse ponto, Deus não tem mais nenhuma responsabilidade sobre ele. People are always asking, what about the people who have never heard? Às vezes as pessoas me perguntam, e qual aquelas pessoas que nunca ouviram? What about the people who never had a chance to hear the gospel? Que é aquelas pessoas que não tiveram a chance de ouvir o evangelho. God is faithful. Deus é fiel. And God is just. E Deus é justo. And God gives every member of the human race opportunity to be saved. E Deus então deu a cada membro dessa humanidade uma oportunidade de ser Because salvo. God reveals himself to everybody. Porque Deus revela a si mesmo a todo mundo. And the problem is that people have not heard the O gospel, problema é quando as pessoas não ouvem o evangelho, but when they became aware of the existence of God, they rejected that revelation. não é o problema quando eles ouvem o evangelho, o problema é quando eles têm um conhecimento de Deus e rejeitam. Now, if somebody at that point of awareness of God's existence E o pessoal quando chega nesse ponto de reconhecer da existência de Deus, if he desires to be rightly related to this God, se eles decidem ter um relacionamento correto com Deus, then God will get him gospel information so he can be saved. então Deus dá a informação do evangelho para que eles possam entender e ser salvos. God will send him a missionary, Vai mandar missionários, or he will bring him to a place where he can hear the gospel, vai trazer a um lugar onde eles possam ouvir o evangelho, give him a gospel tract. vai receber um tratado evangélico do evangelho. If a person wants to be rightly related to God, God will give them the gospel. E se a pessoa então está interessada em ter esse relacionamento com Deus, Deus vai dar a ela o evangelho. Now there are people who hear the gospel Há pessoas que ouvem o evangelho and they reject that revelation as well. e aí rejeitam a revelação mesmo assim. And the problem is not that God is unfair to some people. O problema não é que Deus é injusto com algumas pessoas. Everyone has the opportunity to be saved. Todas as pessoas têm uma oportunidade de ser salvo. The problem is that people resist what God provides. O problema é que as pessoas resistem ao que Deus manda para tomar conhecimento. In John chapter 16, Em João capítulo 16, in verses 8 through 11, nos versículos 8 até 11, it says, "When the Holy Spirit has come, he will convict the world of sin, righteousness, and judgment." quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. That's the ministry of the Holy Spirit. É o ministério do Espírito Santo. Can you resist the Spirit? Você pode resistir ao Espírito? Yes, many do. Muitos fazem, sim, resistem. But he has this ministry of convicting the world. Mas aí tem esse ministério de convencimento do Espírito So Santo. if people end up in the lake of fire, As pessoas terminam no lago de fogo. ultimately it's going to be because they have resisted this ministry of the Spirit. E isso vai acontecer porque as pessoas resistem a esse ministério do Espírito. And so those who resist the Holy Spirit die with their sins unforgiven. Porque as pessoas que resistem ao Espírito Santo vão morrer nos seus pecados. Now, there are also sins that the believer commits against the Holy Spirit. Muito bem, há pecados também que o crente pode cometer contra o Espírito There are Santo. 4 sins listed in the New Testament Há 4 pecados listados no Novo Testamento that Christians commit Que os- against the Holy Spirit. que os crentes cometem contra o Espírito Santo. There's lying to the Spirit, Mentindo contra o Espírito Santo. quenching the Spirit, Quenching is, put out a fire. I missed the word, I know, but quench é 1 Tessalonicenses, não Here. apagueis o Espírito. I got it. Não apagueis o Espírito. Okay, got it. Thank you. There is grieving the Spirit. Lupel, I don't know. I'll put it up here. Ferir o Espírito, entristeçais.
Não entristeçais o espírito. É que o versículo não está aqui, aí eu me perdi. And then there is insulting the Spirit. E também, ele usou a palavra insulto. Deixa eu ver qual é o versículo aqui. No Hebreus 10, 29 fala ultrajar o Espírito da graça. Ultraje. Now São these os quatro. are sins that it's possible for you to commit Esses against são the Holy pecados Spirit. que é possível você cometer contra o Espírito Santo. Você é crente no Senhor Jesus Cristo. First of all, there's lying to the Holy Spirit. Primeiramente, mentir ao Espírito Santo. This is found in Acts chapter 5. E isso é encontrado em Atos capítulo 5. And you know the story about Ananias and Sapphira. E você sabe a história de Ananias e Safira. What happened was there was a man by the name of Barnabas. Havia um homem chamado Barnabé. He owned some real estate and he sold it. Ele possuía um terreno muito grande e vendeu. And he brought the proceeds from that sale and gave it for the ministry. Ele trouxe uma parte daquilo que vendeu e deu aos apóstolos. Ananias and Sapphira heard about this. Aí Ananias e Safira ouviram sobre isso. And they thought, we have some property, we can sell it. Aí falaram assim, nós temos também uma propriedade, vamos vendê-la. And they did. E aí eles fizeram isso. But in Acts 5:2 it says they kept back part of the proceeds. Em Atos capítulo 5 lá diz que eles retiveram parte do preço. The man did this, his wife knew about it, Ele sabia, fez isso, a mulher sabia disso. and they brought part of the money and they gave it to the ministry. Então eles trouxeram parte do dinheiro e colocaram lá no ministério dos apóstolos. But Mas they indicated that they gave the whole amount. o problema é que eles indicaram que eles deram tudo lá no ministério. So in Acts 5:3, Em Atos 5 e 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? he's lying to the Holy Ele Spirit. está mentindo ao Espírito Santo. And Peter said, now while you had that piece of property, it was your own. E Pedro perguntou, então, por que você teve que vender a sua propriedade que era sua? You didn't have to sell it. Você não tinha que vender. And after it was sold, E you depois- had that money, E depois que você vendeu, você tem aquele dinheiro, and you didn't have to give it. e você não tem que dar o dinheiro. He said, you've conceived something in your heart. E você assentou tudo isso no seu coração. And he said, you've not lied to men, you've lied to God. Você não está mentindo aos homens, está You've mentindo a lied to Deus. the Holy Spirit. Mentiu ao Espírito Santo. And so we know what happened. E você sabe o que aconteceu. God killed him. Deus matou naquele momento. And they carried him out the door. E eles levaram embora para a porta fora. His wife came in, she didn't know what had happened. Aí a mulher entrou, não sabia que aconteceu aquilo. And Peter asked her, did you sell the land for so much money? E aí Pedro perguntou, vocês venderam a terra por She said, oh yes. esse valor? Ela For falou, so much. sim, sim, isso daí. And he said, you have agreed together to test the Spirit of the Lord. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? She also has lied to the Holy Spirit. Ela também mentiu ao Espírito Santo. What is this sin? Que é esse pecado? It's trying to get glory to yourself by lying about your spiritual life. É tentar dar glória a si mesmo, mentindo ao que Deus está fazendo, sobre o que Deus está fazendo. You see, they lied about what they did Eles mentiram sobre o que está fazendo. because they wanted the praise of Eles men. querem o louvor disso. Do you ever do this? Alguma vez você fez isso? Well, I give 10% of my income. Ou eu dou 10% das minhas rendas. Do you really? Você faz isso mesmo? Or are you lying to the Holy Spirit? Ou você mente ao Espírito Santo? Well, I spent 4 days fasting last month. Eu passei 4 dias jejuando no mês passado. I spent 8 hours in prayer yesterday. Eu passei 8 horas em oração I ontem. gave the gospel to 25 people. Eu passei o evangelho para 25 pessoas.
Did you really? Você realmente fez isso? You see, if you are doing this and you're trying to get glory for yourself, Se você faz isso, você está tentando ter glória para você mesmo, trying to take credit for something in the spiritual life that is not true. tentando ter glória da sua vida espiritual que não é verdade. And this is a sin that is committed when you are under the power of your sin nature. E isso são pecados que você comete porque está debaixo do poder da natureza pecaminosa. And your pride causes jealousy. E o seu orgulho causa inveja And that motivates you to lie. e motiva você a mentir. And that leads to lying to the Holy Spirit. E vai levar você a mentir ao Espírito Oh, Santo. this is a serious sin. É um pecado sério. And you need to be aware of it. E você precisa saber disso. And to show how serious this sin is, Para mostrar quão sério é esse pecado, God killed Ananias. Deus matou Ananias. His wife, a few hours later, had an opportunity to tell the truth. A esposa tinha a oportunidade, horas depois, de falar a She verdade. also Mas lied. ela mentiu também. God put her to death. E Deus também matou. This is a serious sin. É um sério problema. And we need to be very careful. Precisamos ter bastante cuidado com isso. If you are lusting for praise, Se você está orgulhoso de trying to make louvor, people think that you're oh so spiritual, pensar, de passar para as pessoas que você é tão espiritual and assim, now you want to take credit for something in your spiritual life that's not true. e você está tentando ter o crédito dessa vida espiritual que não é verdade, That's lying to the Spirit. é mentindo contra o Espírito Santo. There is a sin mentioned in Ephesians 4:30 that's called grieving. Também tem um outro pecado em Efésios capítulo 4, que ele vai chamar lá de não entristeçais o Espírito de Deus. Entristecer. Now, what is grieving the Spirit? O que é entristecer o If you Espírito? look at the context of Ephesians chapter 4, Se você olhar pelo contexto de Efésios capítulo 4, he lists a number of sins before this verse. ele coloca um monte de pecados, uma lista de pecados nos vários versículos. Lying, Mentira, stealing, roubo, corrupt words that come out of your mouth. palavras corruptas e ruins que saem da sua boca. And then after this verse, he also has a list of sins. E aí depois nesses versículos ele tem toda a lista dos pecados. Bitterness, Toda amargura, wrath, cólera, anger, ira, angry words, palavras de ira, evil speaking, blasphemy, that's right. blasfêmias, Malice. toda malícia. These things grieve the Holy Spirit who indwells you. Essas coisas entristecem o Espírito Santo que habita em você. And if you are grieving the Spirit, He is not going to empower you for your spiritual life. E se você entristece o Espírito Santo, ele não vai dar aquele poder que você deveria ter vindo dele na sua vida espiritual. So any sin, whether it be a mental attitude sin, Qualquer pecado, que pode ser um pecado de uma atitude mental, a sin of speaking, um pecado falado, or a sin of action, ou um pecado que é uma ação, any kind of sin can grieve the Holy Spirit. qualquer um desses pecados pode entristecer o Espírito Santo. And that means that He is not going to perform His ministries in you E isso vai significar que ele não vai fazer o ministério dele através de você. until those sins have been forgiven. E fala que os pecados foram perdoados. In 1 Thessalonians 5:19, 1 Tessalonicenses 5 e 19, ele diz, não apagueis o Espírito. now this word to quench, it means to put out a fire. Essa palavra que está aí é exatamente nesse sentido de apagar o fogo, né? And the idea of quenching the Spirit means that instead of using the Spirit's power in your life, E significa que ao invés de você usar o poder do Espírito na sua vida, you're going to use your own human ability. vai usar a sua própria habilidade humana para fazer as coisas.
When your sin nature is controlling you, you're quenching the Spirit. Quando a sua natureza pecaminosa controla você, você está apagando o Espírito. If you have false doctrine in your soul, Se você tem uma doutrina falsa lá na sua alma, you're quenching the Holy você Spirit. está apagando o Espírito. You are not using what the Spirit provides. Não está usando o que o Espírito provê para você. And then the last one we'll look at tonight, E a última que nós vamos ver aqui agora found in Hebrews chapter 10, verse 29. é Hebreus 10 e 29. Now here you have people who turn away from the spiritual life. Aqui você tem as pessoas que mudaram a sua rota da vida espiritual. These are the people who have been involved in the spiritual life. Essas são as pessoas que foram envolvidas na vida espiritual, mas These are desviaram. people who were part of the body. They Eles- were involved. Eles eram parte do corpo de Cristo, todo mundo envolvido lá. They were in the worshiping community. Eles estavam em comunhão, na adoração, na reunião de adoração. But now they have turned away from that. Mas aí eles desviaram-se, foram para lá. And so when they do that, E aí quando eles fizeram isso, in Hebrews 10:29, em Hebreus 10, 29, it says they're trampling the Son of God underfoot. aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. They were saved by grace. Eles foram salvos pela graça, They were saved by putting faith in Jesus Christ. salvos por colocar a fé em Jesus But Cristo. when you turn away from Jesus, Mas quando você cai fora de when you Jesus, turn away from your spiritual life, quando você sai fora da sua jornada you're espiritual, just trampling Você tá- Jesus underfoot. você está pisando os pés ao Filho de Deus. And you were sanctified by the blood of Jesus E Christ. você é santificado pelo sangue de Cristo. But when you turn away from the spiritual life, Mas quando você sai da vida espiritual, you're saying that blood of the covenant, it doesn't mean anything. aquele sangue dessa aliança não significa mais nada. And that's called insulting the Spirit. Isso chama-se insultar ou ultrajar o Espírito, que é Yeah, I know I was saved by the death of Christ, but that's not important. I was saved. eu fui salvo da morte pelo Not sangue de Jesus. important. Não é importante. That's an insult to the Holy Spirit Quando você diz isso, é um insulto ao Espírito. who made you understand the gospel. The Holy Spirit made you understand. O Espírito Santo fez você entender o Evangelho. And the Holy Spirit who gave you spiritual life E o Espírito Santo deu você uma vida so that you were espiritual. born of the Spirit. Você nasceu do Espírito. And the Holy Spirit who baptized you into union with Christ. E o Espírito Santo o batizou no corpo de Cristo. And the Holy Spirit who gave you a spiritual gift. E o Espírito Santo te deu dons And espirituais. the Holy Spirit who sealed you for the day of redemption. O Espírito Santo selou você. And the Holy Spirit who empowers you. E o Espírito Santo que empodera você. You insult him. Você insultou, ultrajou, insultou. If you turn your back on the spiritual. Você vira as costas para o Espírito. Now in verse 28, No of versículo Hebrews 28 de Hebreus 10, 10, read this. sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Sins under the Mosaic law Havia pecados lá que determinava na lei de for Moisés which there was no sacrifice. para aqueles que não poderiam ter nenhum sacrifício oferecido. You could commit some sins and you couldn't bring a sacrifice. Você poderia cometer alguns pecados e não pode mais trazer sacrifício. Why? Por quê? Because those sins required the death penalty. Porque aqueles pecados requeria a morte, era o julgamento, era a morte. You commit some sins and God says you are to die, no mercy. E se cometiam algum pecado e Deus diz, você tem que morrer, sem misericórdia. Take them out and stone them. Tira ele de fora e apedreja-o. Now he says if you insult the Spirit, Se você insulta o Espírito, you receive a worse punishment.
você recebe o pior punição. Worse than what? O pior do quê? Worse than dying without mercy. O pior do que morrer sem misericórdia. É isso que está dizendo aqui. What could be worse than dying without mercy? O que poderia ser pior do que morrer sem misericórdia? What's worse than dying without mercy? O que é morrer sem misericórdia? Pior do que morrer sem misericórdia? Living without mercy. Viver sem misericórdia. And God may leave you alive in this world, Deus pode deixar você vivo nesse mundo, but you have insulted the Spirit. mas você insultou o Espírito. You've turned your back on the spiritual Virou life. suas costas para a sua vida espiritual. Don't expect God to show you any mercy. Não espera que Deus vai mostrar para você alguma misericórdia. You're going to spend the rest of your life wandering in a spiritual desert under a curse. Você vai passar o resto da sua vida vagueando num deserto dessa vida espiritual sua. And you're just going to have a miserable life. Vai ter uma vida miserável. And then you die and go to heaven. E aí você morre e vai para o céu. But at the judgment seat of Christ, you're going to lose your reward. Mas lá no julgamento de Cristo, no tribunal, você vai perder o seu rewards, recompensas. So in verse 31, he says it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. No versículo de 10 e 31 de Hebreus diz que é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. And that's what you will do if you lie to the Holy Spirit. É isso que vai acontecer se você mente ao Espírito Santo. If you grieve the Spirit. Se você entristece o If you Espírito. quench the Se Spirit. você apaga o Espírito. If you insult the Se Spirit. você ultraja, insulta o Espírito. Ah, but the good news, Mas aí tem boas novas. you're here and you have the opportunity today to be forgiven all sins Mas você ouvindo isso tem a oportunidade de ser perdoado os seus pecados. and to walk in the Spirit. E andar em Espírito. In 1 John 1:9, 1 João 1 e 9. he says, if we confess our sins, Se confessarmos os nossos pecados, we confess our sins to the Father. confessamos o pecado ao Deus, We tell Pai. him what we have done. E nós falamos para Ele o que a gente fez. God is faithful and just to forgive us our sins, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. every sin, Todo o pecado. every blasphemy. Toda blasfêmia. He will forgive that sin E perdoar essa if you will blasfêmia. confess it to Him. Se você confessa a Ele. And He will cleanse you from all unrighteousness. Ele vai purificar em toda injustiça. Toda injustiça. And He does this because Jesus has paid for the sin. E Ele faz isso porque Jesus pagou o preço Now, disso. when you have been forgiven and cleansed, Quando você tem sido então perdoado e limpo, then the Holy Spirit will perform His ministries in you. aí o Espírito Santo vai trabalhar todo o seu poder na sua vida. Then He will empower you Vai dar todo o poder para você. so that you can have a life that will be glorifying to God. E aí você vai poder ter uma vida que vai glorificar And a your Deus. life will have meaning and purpose. E a sua vida vai ter significado, propósito. And your life will make a difference in eternity. E a sua vida vai fazer muita diferença para toda a eternidade. Thanks be to God. Obrigado, e obrigado ao Senhor. Confessamos ao Senhor o nosso agradecimento sobre essa palavra. It's been a joy to be with you again. Foi muito prazer estar com vocês aqui mais uma vez. And if God gives us mercy, Se Deus nos dá misericórdia, we'll do it again someday. nós vamos fazer isso novamente. Voltará aqui algum dia. May the Lord bless you. E de que Deus abençoe todos vocês. Amém.